Uma das áreas mais importantes para você ir muito bem e conseguir uma boa nota no Enem é matemática, porque ela tem uma das TRIs mais altas, perdendo apenas para redação. Mas mesmo assim, muita gente tem dificuldade com as questões de matemática ou mesmo demora muito para resolver. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP, quinta maior nota do Brasil no Enem 2021. E hoje eu vou te mostrar vários macetes e dicas práticas mesmo nas questões que me ajudaram muito a resolver a prova bem mais rápido e gabaritar, acertar 45 das 45 lá no Enem 2021 quando eu prestei. E assim como eu fiz para os vídeos de ciências humanas, ciência da natureza e interpretação de texto, que caso você não tenha assistido, vale a pena depois de você terminar esse vídeo, passar lá no canal para assistir, eu vou pegar algumas questões aqui e mostrar na prática os macetes. É claro que aqui o importante não é acertar a questão, não é chegar na resposta da questão. Eu selecionei questões que nem são tão difíceis assim, porque o que eu quero mesmo é mostrar os macetes, é mostrar o raciocínio, é mostrar a estratégia para que você consiga usar esse macete em várias outras questões que você vai ter que resolver lá na hora da sua prova. Então eu separei 4 macetes que são fundamentais, que eu considero importantíssimos para acertar mais questões e resolver a prova bem mais rápido. Então vamos lá. Mas então, pessoal, começando com o primeiro macete, que é o macete das questões comparativas. E isso aqui é uma técnica muito boa, porque vai ter pelo menos umas 5 questões desse tipo aqui na sua prova, que são aquelas questões em que você tem que comparar 5 alternativas que eles te dão, falar qual que é maior, qual que é menor e marcar no gabarito. Então isso aqui é um tipo de questão muito comum e não são nem questões difíceis. Se você for ver bem, são questões até que fáceis, só que são extremamente demoradas. Exigem muitas e muitas e muitas contas. E às vezes você não tem esse tempo. Às vezes você vai gastar 5 minutos para acertar uma questão que é fácil e nisso você está perdendo tempo e não consegue terminar a prova. Não consegue revisar uma questão mais difícil, não consegue resolver com mais calma uma questão que precisaria ali de uma dedicação maior. Então o grande problema dessas questões é a demora. E são muitas dessas questões na sua prova. Então esse método comparativo para resolver esse tipo de questão vai te ajudar a ganhar muito tempo e vai te diminuir muito a quantidade de conta que você vai ter que fazer, de modo que você vai se cansar menos e principalmente você tem menos chance de errar, porque qualquer detalhezinho, qualquer vírgula que você erra nessas contas, isso pode comprometer a resposta da questão inteira e fazer você marcar uma alternativa errada. Então, vamos resolver na prática a questão que eu vou mostrando para vocês como que eu resolvo com esse método comparativo. Olha, a pergunta aqui é, qual dessas cidades vai ser contemplada? Vamos ver com o quê? E o governo de um estado vai priorizar investimentos financeiros na área da saúde em uma das 5 cidades aqui. Então ele pergunta qual cidade vai receber o investimento. Basicamente é isso. Ele vai dar essa tabela e vai falar, a cidade a ser contemplada é aquela que tem maior razão entre número de habitantes e número de médicos. Então eu quero mais habitantes para menos médicos, né? Vou até escrever aqui, ó. O meu investimento vai para a cidade que tem mais habitantes para menos médicos. Basicamente esse aqui é o raciocínio, né? Eu tenho que procurar o que tem a maior razão. Se eu dividir a quantidade de habitantes por médicos, o que tem a maior. Beleza, eu vi que é uma questão simples. Na prática eu vou ter que dividir isso aqui por isso aqui e vai dar uma resposta tal. E eu tenho que ver qual tem essa maior razão, qual tem a maior resposta. Só que olha quanta conta você teria que fazer aqui para achar essa resposta. Não é uma coisa muito fácil. Seria um trabalho bem desnecessário, seria um trabalho grande, que você pode errar qualquer coisinha e marcar errado por causa disso. Então, qual que é o princípio do método comparativo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai resolver essa questão, não multiplicação por multiplicação, mas por comparação. Você escolhe arbitrariamente uma, eu peguei a primeira, M. A primeira opção aqui, a M. E eu vou comparar essa opção com todas as outras, e aí, por comparação, eu vou ver se ela é maior ou se ela é menor. Se ela for maior, eu mantenho e descarto a outra, se ela for menor, eu descarto ela e assumo a outra como meu princípio comparativo. Então vamos lá. Comparando primeiro a M com a X, as duas primeiras. A que eu escolhi para ser o meu parâmetro vai ser a M. Vamos lá. A M tem 136 mil habitantes para 340 médicos. O que eu poderia fazer aqui? Dividir, achar o valor, só que não é isso que eu vou fazer. Isso aqui não vai ser necessário nesse caso. Por quê? Pela comparação, eu vou comparar uma com a outra. Por exemplo, o número de habitantes da M com o da X. Aqui eu tenho mais ou menos, ou exatamente, nem sei porque não entra no mérito, não preciso fazer essa conta exatamente, mais ou menos triplicando de uma para outra o número de habitantes. Então o X tem mais ou menos 3 vezes mais habitantes do que a M. Só que em relação ao número de médicos, isso aqui é mais ou menos 8 vezes maior.
Então vocês percebem que aumentou 3 vezes o número de habitantes, só que aumentou 8 vezes o número de médicos. Então, eu já sei que aumentou muito mais o número de médicos do que o número de habitantes. Então a relação de habitante por médico aqui na X obrigatoriamente vai ser menor, porque aumentou muito mais o número de médicos. Então eu já descarto essa X, joga ela fora, você não precisa mais preocupar com ela. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a Y. Ó, de 136 mil para 210 mil, eu menos do que dobrei. Então eu menos do que dobrei o número de habitantes. Ok. De 340 para 930, eu mais do que dobrei. Isso aqui é óbvio, porque o dobro seria 680. Se eu tenho mais do que o dobro, eu mais do que dobrei. Então vocês podem ver que eu aumentei mais o número de médicos do que eu aumentei o número de habitantes, mais uma vez. Então a Y também está errada. Agora eu já joguei fora a X e já joguei fora a Y. Vamos ver a Z. Vou apagar isso aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. A Z. De 136 mil para 430 mil, eu menos do que quadrupliquei. Eu menos do que quadrupliquei o número de habitantes. Tem menos do que 4 vezes. Só que de 340 para 1983, ó, 340 vezes 4 seria mais ou menos 1360. Eu tenho mais que 1360. Então eu muito mais do que quadrupliquei. Então mais uma vez eu vi que eu aumentei mais o número de médicos do que o número de habitantes. Então, tchau. Me sobrou agora X e W. Aí eu percebo que a W, os números são próximos, né? 136 mil para 108 mil, 340 para 300. Parece que o número está mais ou menos próximo aqui. Então, aqui eu não me sentiria tão à vontade para fazer tão direto como eu estou fazendo aqui com vocês. Então agora, só tem duas opções, eu faço a conta. Ó. Quanto que seria 136 mil dividido por 340? Se eu não me engano, isso aqui vai dar exatamente ou aproximadamente 400. Enquanto, quanto que é 108 mil dividido por 300? Fazendo essa continha aqui, eu acredito que isso aqui vai dar 360. 400 é maior do que 360, então a alternativa é realmente a M, aí eu descarto a W. Só que o que é o princípio aqui que eu mostrei para vocês nesse método comparativo? O que é realmente importante? Você comparar uma com uma, na verdade você vai comparando duas a duas e eliminando sempre a que você pode eliminar. E assim, no final das contas, você diminui muito a quantidade de contas que você tem que fazer. Ao invés de fazer cada uma dessas divisões aqui, inclusive com números grandes, números que não dão conta exata, eu fui só por comparação. Comparando, aumentou 2 vezes, aumentou mais que 2 vezes, aumentou 3 vezes, aumentou 9 vezes. E aí com isso eu vou vendo, tem mais habitante do que médico, tem menos habitante do que médico. E com isso eu vou descartando já, ao invés de ter que fazer conta por conta. Isso aqui, se vocês treinarem, não é tão fácil assim numa primeira vista, mas com um pouquinho de prática fica tão mais fácil, mas tão mais fácil, que você nunca mais vai querer fazer o exercício resolvendo conta por conta. Então vale a pena treinar esse macete, vale a pena treinar esse método comparativo, porque ajuda muito a ganhar bastante tempo. E agora a gente chega de cara no nosso segundo macete, a segunda dica que eu tenho pra vocês. E essa dica aqui, às vezes é uma coisa um pouco óbvia, mas acontecia comigo e eu acredito que acontece com a maior parte de vocês. Às vezes você chega numa questão e você fica olhando e pensando em como resolver de um jeito mais fácil e a solução simplesmente não vem. Você simplesmente não tem uma ideia de como resolver. Às vezes a questão parece ser mais difícil do que é, simplesmente dá preguiça, mas no final das contas é uma coisa simples. Era uma questão que você tinha que pôr a mão na massa. Você pega, faz conta, resolve rapidinho. Às vezes o tempo que você perde tentando descobrir um jeito de fazer com menos conta, não vale a pena. Então aqui é quase que o oposto da questão comparativa. Na questão comparativa a gente já tem um macete pronto, que a gente sabe que funciona para comparar as alternativas e ganhar tempo fazendo menos conta. Só que agora não. Aqui você chega numa questão em que simplesmente a opção mais inteligente é sair fazendo conta, porque rapidinho você faz essas contas, você chega na resposta, tchau, obrigado, marca a alternativa certa e vai embora. Eu vou resolver aqui com vocês para mostrar o que seria na prática essa questão mão na massa, que é uma questão que tem um monte de conta, só que são muitas contas simples, e que nesse sentido vale a pena você fazer a conta aqui rapidinho, ao invés de perder um tempão tentando descobrir o que você pode fazer para não fazer as contas, que nesse caso não vale a pena. Mas vamos lá, ó. Com o intuito de economizarem com as locações dos carros, e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente. Então são 2 turistas e eles vão alugar o carro em algumas empresas. De cara eu já vi que tem 3 tipos de empresa, né? 1, 2, 3, e que vão cobrar preços diferentes. Com certeza ele vai perguntar qual que é o preço mais barato, né? O X vai alugar mais barato com qual empresa e o Y mais barato com qual empresa. Vamos lá. Chegando ao destino de uma mesma viagem,
Os turistas X e Y alugarão, cada um deles, um carro. Fizeram previamente cotações com as 3 locadoras de automóvel na região. Tá. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas, sendo K o número de quilômetros e N o número de diárias pagas. Ok. O turista X vai alugar o carro por 3 dias e percorrer 250 quilômetros. O Y vai alugar o carro por 1 dia e percorrer 120 quilômetros. Beleza, eu sei que o X então vai alugar por 3 dias e andar 250 km, o Y vai alugar por 1 dia e percorrer 120 km. O que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, questão mão na massa. Ao invés de ficar pensando, fazendo 1000 relações, comparação entre as alternativas, não, aqui eu vou bem direto ao ponto, porque eu acho que isso vai ser mais rápido e mais assertivo, já que é uma conta extremamente simples. Vamos lá, ó, empresa 1, empresa 2, empresa 3, para o cliente X. Empresa 1, empresa 2, empresa 3, para o cliente Y. Quanto que o X vai ganhar gastar com a empresa 1? 100 vezes 3 mais 0,8 vezes 250. Né? Só substituir N e K pelo número de dias e o número de quilômetros. Empresa 2, 70 vezes 3 mais 1,2 vezes 250. Empresa 3, 120 vezes 3 mais 0,6 vezes 250. Ok. A gente faz essas contas rapidinho. 100 vezes 3, 300, mais 0,8 vezes 250, 200. Isso aqui dá 500, ok. 70 vezes 3, 210, mais 1,2 vezes 250, 300. Total, 510. Opa, o 2 é mais caro. Agora, 120 vezes 3, 360. 0,6 vezes 250, 200, são 150. 150. Total, 510. Então, 3 está errado. Eu já vi que o cliente X tem que alugar com a empresa 1. Ok. Agora a gente vê o 2. É 2 ou é 3? Porque nas alternativas a gente já viu que o 1 já está descartado. Então é 70 vezes 1 mais 1,2 vezes 120 km ou 120 vezes 1 mais 0,6 vezes 120 km. 70 vezes 1, 70. 1,2 vezes 120, 144. Beleza. E a outra, 120 vezes 1, 120. 0,6 vezes 120, isso aqui, 72. Então, o total aqui, R$192. Total aqui é um número maior que 200, que eu nem vou perder conta fazendo. Já sei que o correto é a empresa 3. Rapidinho, eu fiz até meio correndo a conta aqui com vocês para mostrar que na prática, se você sai só fazendo a conta, nesse caso eu resolvi rapidinho essas contas e eu nem precisaria pensar em um método mirabolante para resolver fazendo menos conta. Rapidinho, eu já sei que é 1 e 3, vou embora. Fiz as contas, acertei a questão, beleza. Por isso que essa aqui é a questão mão na massa. Tem muitas questões do Enem que são assim. Você tem que sair fazendo muitas contas e boa, você acerta o exercício. Mas beleza, então, a gente chega agora num terceiro macete, que é o macete de análise dimensional aplicado na matemática. Eu já falei pra caramba de análise dimensional, eu falo que dá pra ganhar muitos acertos usando análise dimensional. Falei principalmente ali na química, um pouco na física. Eu mostrei pra vocês naquele vídeo de macetes práticos pra ciência da natureza. Se você não assistiu, eu recomendo que assista depois desse vídeo. Só que aí mandaram lá nos comentários: Theo, como que você usa análise dimensional para matemática? Eu vou mostrar aqui como em várias questões de matemática você resolve com análise dimensional. Só explicando brevemente para quem ainda não assistiu o outro vídeo que eu falei. Análise dimensional nada mais é do que um método em que você vai resolver as questões com simples conversões de unidades, conversões das dimensões. Então você vai sair de uma unidade que o texto te falou. Usando os dados do texto, você vai fazer várias conversões e, por fim, você vai chegar na unidade que o texto te pediu e você vai acertar a questão. Então, vamos lá, na prática. Como que eu resolvo matemática com análise dimensional? Ó, quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde partindo do instante atual? Eu já vi que a pergunta é hora. Então, o que é o X da minha questão? É um número de horas. Beleza, então eu vou colocar X horas e 1 igual. X horas é o que eu estou buscando, o que eu quero saber, o que o exercício me perguntou. Ok. Ó, uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. Beleza. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. Ah, então 50%, metade. 9 litros está ocupado e falta 9 litros. A cada segundo caem 5 gotas. E que uma gota tem 5 vezes 10 a menos 2 ml.
Beleza, então a pergunta de quanto tempo eu vou demorar para encher esse balde? Ele já me falou, faltam 9 litros. Então o que é o valor que eu vou partir? O que é o valor que ele me deu para eu começar o meu cálculo? 9 litros. Faltam eu encher 9 litros. Ok, as duas partes mais difíceis já foram, agora falta só fazer a conversão das unidades. A primeira parte, achar o X da questão, o que eu estou buscando? Número de horas, o tempo que vai demorar para eu encher o balde. E a segunda parte mais difícil, que é achar de onde partir, que é o 9 litros, que é o que ele me deu, o que falta eu conseguir. Então faltam 9 litros, beleza, eu vou partir desses 9 litros. Agora, primeira conversão. Em 1 litro eu tenho 1000 ml. Isso aqui a gente sabe lá da matemática básica, das escalas, daquelas conversõezinhas. 1 litro, 1000 ml. Isso aqui é conhecimento que você já teria que ter. Só isso. Porque agora, de resto, eu vou começar a usar as informações que o texto me deu. Ele me fala que em uma gota eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 ml de água. Então, 5 vezes 10 a menos 2 ml de água para uma gota. Por que eu fiz essa relação? Porque agora... Opa, derrubei a caneta. Porque agora, o que eu tinha de ml, eu vou cortar com esse ml aqui embaixo. Assim como o litro, eu vou cortar com litro. Então, eu vou fazer essa conversão. Litro, eu multiplico por litro por ml para sobrar ml. Agora eu tô com ml. Aí eu multiplico por ml por gota, me sobrou gota. E agora, eu sei que, segundo o texto também, a cada segundo caem 5 gotas. Então, caem 5 gotas em um único segundo. Mais uma vez o dado que o texto me deu. Eu vou cortar o número de gota com o número de gota. Sobrou segundo. E por fim, a última conversão que eu tenho que fazer é horas. Eu sei que eu tenho 3.600 segundos em 1 hora. Então agora eu posso cortar segundo com segundo e me sobrou hora. O que eu queria? Hora. Quando eu estou na mesma coisa que é o que eu estou buscando, hora para hora, eu sei que terminou a relação. Então vamos lá. 9, só vou reescrever agora. 9 vezes 1000 vezes mais nada, porque o resto é tudo 1, então se está multiplicando por 1 eu não preciso reescrever, né? Aqui ó, 9, 1000, 1, dividido por 5 vezes 10 a menos 2, aqui, vezes 5, vezes 3.600. Quanto que vai dar essa relação aqui, ó? 10 a menos 2 corta com isso aqui, aí 5 vezes 5 vai dar 25. 25 dividido por 1000 eu sei que é 40, esse 9 corta com esse 36 eu sei que dá 4. Resumindo, não vou fazer essa conta toda aqui com vocês, porque é perder tempo. Resumindo, isso aqui vai dar 10, que é igual a 1 vezes 10 elevado a 1, alternativa B. Então, com o método de análise dimensional, que eu já mostrei várias vezes para vocês, consigo resolver, inclusive, questões de matemática. Sempre que você tem um exercício que meio que pede um monte de regra de 3 em sequência, você consegue aplicar a análise dimensional, porque a análise dimensional nada mais é do que isso. É como se fosse várias regras de 3 em sequência, de uma maneira que você faz tudo em uma conta única e que faz o seu raciocínio ficar mais uniforme, mais homogêneo, você ter certeza que você percorreu o caminho correto. Então, ó, ele me deu horas, e ele me pediu horas, na verdade, né? E ele me deu que eu precisava encher 9 litros de água. E eu sabia que 1 litro tem 1000 ml, pela matemática básica. E ele me falou que 5 vezes 10 a menos 2 ml é o conteúdo de uma gota. Então eu cortei ml com ml e me sobrou gota. E ele me falou que caem 5 gotas em 1 segundo. Então eu cortei gotas e me sobrou segundo. E pela conversão de tempo, né? Eu sei que 1 hora tem 3.600 segundos. Eu fiz a última conversão que me totalizou 10 horas, que é a resposta da questão. Então, assim que a gente usa análise dimensional na matemática. Beleza, então. E agora a gente chega no nosso último macete. A última coisa que eu acho que é importante para resolver questão de matemática, que é saber fracionar a resolução em etapas. Um grande problema, um grande erro é tentar resolver de uma vez. Tentar jogar tudo numa conta só e tentar achar a resposta. Mas isso, na verdade, é impossível. A característica da matemática do Enem é dar contas extensas, em que você tem que saber fracionar, dividir em etapas para conseguir resolver realmente. Então, isso aqui, mais uma vez, eu peguei 2 questões aqui aleatórias, eu quero mostrar o princípio do que é fracionar em etapas, para vocês entenderem como que você tem que fazer isso em praticamente todas as questões. Como que é importante saber dividir, para não tentar resolver só de uma vez, que é um método impossível, mas sim tentar resolver etapa por etapa. Em uma etapa vai te dando base para resolver a seguinte, até você chegar na resposta da questão. Vamos lá. Primeira coisa.
essa questãozinha aqui, que é mais simples, é uma coisa bem básica, mas para mostrar que com uma simples divisão em etapas, você consegue transformar em uma coisa bem simples o que era um problema mais ou menos complexo. Vamos lá, ó. O número mínimo de frascos de shampoo que deverão levar nessa viagem é, vamos ler, ó. 2 amigas irão fazer um curso no exterior durante 60 dias. Elas vão usar a mesma marca de shampoo. Elas vão dividir o shampoo, né? Estão indo viajar juntas. Então, uma delas gasta um frasco de shampoo a cada 10 dias. Enquanto a outra gasta 20 dias para usar esse mesmo frasco. E eles combinam de usar conjuntamente o frasco de shampoo que elas vão levar. E aí a pergunta é simples. Quantos shampoos elas têm que levar? Qual que seria a maneira complexa de resolver esse exercício de uma vez só? Você pensar, sabendo que uma gasta um frasco em 10 dias, a outra gasta esse frasco em 20 dias, quanto que é o tempo que as duas juntas demoram para gastar um frasco, e aí com base nisso, você vai fazer a conta e calcular quantos frascos vai dar nesses 60 dias. Difícil, difícil. Eu mesmo teria que pensar um tempão aqui para conseguir resolver essa questão. Mas, de um jeito simples, o que a gente pode fazer? Amiga 1, ela gasta um frasco a cada 10 dias. Então, em 60 dias ela vai gastar 6 frascos. Fácil. Agora, amiga 2, ela gasta um frasco a cada 20 dias. Então, em 60 dias ela vai gastar 3 frascos. Você soma e o total é de 9 frascos. Muito simples. Com uma simples divisão em você separar uma amiga e depois separar a outra. Simplesmente eu fiz isso. Eu dividi em 2 etapas. Analisar a amiga 1 e depois analisar a amiga 2. Eu consegui resolver a questão. Que se eu tivesse feito de uma vez em uma única etapa seria super difícil. Agora, vamos ver nessa outra questão que é um pouquinho mais complexa esse princípio que eu falei para vocês. Ó, vou até dar um zoom aqui para ficar mais visível. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa, cujo capital é dividido entre os 3 em partes proporcionais a 4, 6 e 6. Então, Antônio, Joaquim e José, eles têm 4, 6 e 6. Digamos assim, essa seria a divisão do capital da empresa, né? Eles não têm a mesma parte cada um. Com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros sócios. Então ele vai falar, Joaquim, José, me vende uma parte do que você tem para todo mundo ficar igual. Beleza. E a pergunta é, a fração do capital de cada sócio que o Antônio deverá adquirir qual para mim seria o passo a passo em etapas para resolver essa questão? Vamos lá. O primeiro passo a passo seria escrever quanto que cada um tem. 4, 6, 6. Antônio, Joaquim e José. Beleza. Só que isso aqui é uma maneira ruim de eu ver. Isso aqui é uma maneira ruim. Eu vou colocar isso tudo em fração, simbolizando o total da empresa. Se eu somar isso tudo, 4 com 6, o total é 16. Então eu posso dizer que do total de 16 partes que a empresa tem, o Antônio tem 4. Então ele tem 4 de 16, o Joaquim tem 6 sobre 16 e o José tem 6 sobre 16. Assim é uma maneira mais fácil de eu enxergar. Então, 4 sobre 16 seria 4 partes de 16, que é o total da empresa, né? Até aqui tá tudo bem, eu só estou escrevendo o que cada um tem da empresa. E aqui começa agora as conversões. Qual que seria para mim a próxima etapa que eu pensei aqui? 16 não é um número divisível por 3. Então, como eu quero saber, a empresa dividido por 3, né? Se eu pegar a empresa e dividir igualmente em 3 partes, quanto que cada um tem que ter? Já que o meu objetivo é igualar a porção de cada sócio. E 16 não é um número divisível por 3, eu vou fazer aqui um MMC, nem é um MMC, eu vou multiplicar tudo por 3 no numerador e no denominador, para que seja proporcional a 3. Então eu vou multiplicar tudo por 3, em cima e embaixo. Então vai ficar aqui, 12 por 48, que é a mesma coisa. Isso aqui ficou isso aqui, é a mesma coisa. Se você simplificar, continua 4 por 16. Só que 12 por 48 agora é um número mais interessante, porque 48 agora sim é divisível por 3. Mas vamos lá, mesmo raciocínio. 6 vezes 3 é 18 por 48. 6, aqui mais uma vez, 18 por 48. Perceba que se a gente somar tudo, né? Soma 18 com 18, 36. Com mais 12, 48. Então a gente ainda tem uma mesma empresa, só que agora ela está dividida em 48 pedaços, sendo que o Antônio tem 12, o Joaquim 18, o José 18. Qual que seria agora a próxima etapa? Porque realmente tem muitas etapas. Eu tenho que ver quanto que cada um tem que ter da empresa.
Eu sei que a empresa tem 48 partes no total. Se eu dividir ela por 3, então quer dizer que cada um vai ter que ter 16. Cada um tem que ter 16 partes dessa empresa. E aí, a gente chega agora na última etapa, penúltima na verdade. Eu sei que o Antônio tem 12 e ele precisa ter 16. E que os outros têm 18 e eles precisam ficar com 16. Então quer dizer que para o Antônio chegar nas 16 que ele precisa, ele vai ter que comprar 4 sobre 48. 4 partes das 48. Só que cada metade disso vai vir de um dos dois. Então quer dizer, o Joaquim tem 18 de 48, ele vai vender 2 de 48. 2 de 48. Enquanto isso, o José também tem 18 de 48, ele vai vender 2 de 48, sobrando agora, então, realmente as 16 para cada um. Então quer dizer, o que é a pergunta? Quanto o Antônio deve comprar de cada sócio? No total, o Antônio tem que comprar 2 de 48 da empresa. Isso significa quanto de cada sócio? Vamos ver, ó, ele vai comprar 2 de 48 de 18 de 48 que eles tinham. Então isso aqui nada mais é do que uma razão. Eu vou ter que calcular o quanto que esse 2 de 48 representa do 18 de 48. Eu vou jogar isso aqui para cá para ficar mais visível, mas agora ficou uma multiplicação simples, né? Vai ser 2 dividido por 48, dividido por 18 de 48. Corto 48, sobra 1 para 9. Então quer dizer que ele vai ter que comprar 1/9 do que o outro tinha. 1/9 do que os outros dois tinham. Então se ele compra 1/9 do que o Joaquim tinha e 1/9 do que o José tinha, todo mundo fica igual com 1/3 da empresa. Percebem como isso aqui era impossível resolver direto de uma vez em uma etapa? Em quantas etapas eu fui? Claro que eu fui explicando assim, mais devagar, mostrando passo a passo, para mostrar o meu raciocínio. Mas se eu não tivesse feito essa divisão em etapas, eu nunca teria acertado a questão. Isso aqui está presente em todas as questões do Enem, em alguma instância. Tem questões que tem mais etapas, como essa aqui, tem questões que tem menos etapas, como essa aqui, mas no final todas têm que ser divididas em etapas para você conseguir resolver de um jeito mais preciso. E nesse vídeo de hoje eu passei para vocês 4 macetes que foram fundamentais para eu conseguir resolver a prova bem mais rápido, acertar mais questões com maior facilidade. E que sem isso aqui, eu tenho certeza que eu teria demorado muito mais, teria errado algumas questões, teria me atrapalhado em muitas coisas. É claro que existem muitas coisas quando a gente fala de matemática, né? Você saber fazer conta de cabeça, você ser bom ali na matemática básica, fazer bem a regra de 3, saber bem fração, saber bem porcentagem, tudo isso, digamos assim, que é o requisito mínimo para fazer essa prova com certa facilidade. Mas quando você soma tudo isso com esses macetes, eu tenho certeza que isso pode ajudar bastante a melhorar o tempo de prova e acertar mais questões. Se você gostou do vídeo de hoje, já comenta aí embaixo qual desses macetes você não conhecia e vai passar a usar, ou qual que você nunca tinha pensado em usar e que agora deu aquele estalo que vai te ajudar a resolver outras questões. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve para ficar por dentro de tudo que está saindo por aqui, porque agora nessas próximas semanas eu vou postar vídeo todos os dias e vai ter muita live boa para dar aquela ajuda para vocês na reta final. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado, porque às vezes o YouTube não manda notificação. Aquele abraço e bons estudos. Segue a gente lá no Instagram também, que esqueci de falar, Olastro Oficial. É o primeiro link da descrição. Agora sim, bom Enem!